Intec Tecnologia, professor, boa noite. Um capacitor, quando entra em fuga, ele cria uma resistência interna? Seria possível medir sua escala de ohms? Ó, na verdade, quando o capacitor, né, na verdade, ele já tem a sua resistência quando ele está bom. Quando ele entra em fuga, essa resistência, né, ela vai diminuir, certo? E aí você consegue pegar, sim, na escala de ohms, certo? Você pega um outro capacitor, por exemplo, e você vai verificar a resistência dele, você vai ver que ele vai dar OL, né? O resistor ele vai dar OL porque ele tem uma resistência muito alta, beleza? Porém, quando você faz uma medição na malha, né, na linha, colocando uma ponteira no GND e colocando uma ponteira na malha, e tem um capacitor ali, por exemplo, com um consumo, né, consumindo alguma coisa do tipo, você não vai conseguir ler a resistência do componente em si. Você vai conseguir perceber que a malha, ela caiu a resistência. Ela baixou a sua resistência, certo? Então você consegue pegar pela linha, certo? Agora, se você tirar o capacitor fora, com certeza, na escala de ohms, você vai ver que vai ter uma resistência ali. Quando se tem um curto-circuito, né? Todo curto-circuito, ele ainda tem uma resistência, que a gente chama de impedância, certo? Todo material, por mais que não tenha componente nenhum nele, o próprio cobre, ele tem a sua impedância, certo? Que é justamente se você pegar um fio de cobre mais grosso, ele tem uma impedância diferente de um fio de cobre mais fino, ok? Se você pega um fio de prata, um fio de, sei lá, de um outro material, né, que seja de metal, você vai ver que a impedância desse material é diferente, por exemplo, do cobre. Então, todo o material, né, por mais que ele seja condutor, né, por mais que ele seja um excelente condutor, ele terá a sua impedância. Então, no caso do capacitor, mesmo que ele abra, né, causando um curto-circuito ali, a resistência vai cair praticamente a zero, né, com algumas outras ferramentas específicas, você poderia calcular, por exemplo, a impedância, né, daquele circuito. É claro que para medir a impedância, você teria que utilizar de algumas escalas, certo? Para você fazer um cálculo para conseguir encontrar a impedância daquela linha, daquele componente e tudo mais, beleza? Samsung M20 consome até 80 mAh na fonte e não liga. Protocola carga até 40 ao conectar no PC, reconhece como Exynos. Show de bola. Já nos leva a crer que temos aí, né, IFTMIC bom e também que a CPU, né, em parte aí está funcionando. Nesse caso, a memória já está morta. Assim, não é que a gente não pode constatar, né, uma memória morta dessa forma, né? Teremos que fazer outras análises, outros mecanismos, né? Utilizar outras formas aí para realmente ter a certeza, certo? Então vamos lá. Se o aparelho ele trava em 80 mAh, então já de cara a gente já poderia constatar que há uma falha na memória. Essa memória está morta? Não necessariamente, né? Deveríamos fazer uma outra análise para ver. Como é que eu faço aqui? Por exemplo, eu pego um aparelho que ele está consumindo até 80 mAh, eu verifico as linhas, né, de comunicação, de habilitação, de alimentação para essa memória. Todas ali estão dando muito bem, então já descarto a possibilidade de termos uma falha por hardware. O que eu faço? Qual é o próximo passo? Tirar essa memória fora ou ligar ela via JPEG, certo? E fazer uma leitura dessa memória e uma reprogramação dessa memória passando um software via box. Seria um próximo procedimento a ser feito, beleza? E aí, ver se o aparelho vai ligar ou não.
O aparelho não ligou, então já sei que essa memória ela tem algum problema físico. O que eu faço? Eu tiro os arquivos dessa memória, eu faço um backup dos arquivos dela. Com a programadora eu consigo fazer isso. E aí eu pego uma outra memória de um outro aparelho que está bom, né? Ou pelo menos o aparelho não está ligando, mas a memória está boa. E eu passo os arquivos para essa memória, provavelmente aí a memória vai voltar a funcionar e o aparelho vai ligar normalmente, certo? Então, temos dois tipos de falha de memória, falha por hardware, falha por software, ok? Então, ela pode brincar, né, automaticamente por conta de algum surto de tensão, surto de corrente, e para ela não danificar, ela entra em hard brick por proteção. É igual os iPhones, por exemplo, né? O iPhone, quando você troca uma tela, né, principalmente os iPhone 6S, fazia muito isso. Ele entrava em modo DFU, às vezes você ia trocar a bateria e entrava em modo DFU. O que é modo DFU? É um modo de recuperação, certo? É uma forma de o aparelho se proteger. Ou seja, alguma coisa poderia acontecer ali, que ele entendeu, a CPU entendeu, o aparelho entrou em um hard brick. Então, modo DFU de iPhone é nada mais nada menos do que um hard brick. Isso também acontece nos Androids, por exemplo. No caso aí dos Xiaomi, ele entra em modo EDL. E a gente faz uma recuperação, por exemplo, na box, e muitas vezes a gente tem que colocar no Octoplus, né, ou no FRP Tools, para poder restaurar por completo, né, a memória desse aparelho, beleza? Mas o próximo procedimento aí que você deveria fazer é analisar se tudo está chegando bem para essa memória. Se todos os elementos para essa memória funcionar estão realmente chegando nela. E aí você vai verificar clock, vai verificar reset, vai verificar comando, né? Você vai verificar a linha de dados, está tudo ok, está tudo beleza? Então agora a gente tira essa memória fora e faz um procedimento via programadora, beleza?